O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cuide da sua casa. Hoje nós ouvimos Jesus que volta para casa com os discípulos. Jesus, Ele está conosco em nossa casa. Hoje nós celebramos São Francisco de Sales, nascido no século XVI. São Francisco de Sales, para nós, Canção Nova, é muito importante porque ele inspirou Dom Bosco. E São Francisco de Sales, ali com as suas obras, Filoteia, Amigo de Deus, que é a introdução à vida devota, o Teótimo, que é o tratado sobre o amor de Deus, ele nos ensina muitas coisas, como amar, como ser humilde, como ser manso, um homem que o Espírito Santo transformou e ele ajudou a transformar muitas outras pessoas. Então São Francisco de Sales, ele é para nós um exemplo de santidade de vida. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, diante deste evangelho de hoje, onde Jesus ele volta para casa com seus discípulos, como eu disse no início, nós precisamos cuidar da nossa casa. E que casa é essa? A casa primeiro do nosso coração. Cuide da casa do seu coração. E como que nós vamos cuidar da casa do nosso coração? Nós vamos cuidar da casa do nosso coração com amor. Ame, não deixe de amar. A medida do amor é amar sem medidas. E São Francisco de Sales, quando ele ensinava sobre o amor, ele dizia que é preciso amar a Deus e o próximo, como nós já vimos no Evangelho. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo 30. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todas as tuas forças. Amar a Deus com todo o nosso coração. Aqui está um padre que vos fala, não por orgulho, mas aqui está um padre que vos fala que procura amar todos os dias a Deus de coração, com toda a força. Tanto que eu coloquei este lema no meu diaconato: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todas as tuas forças. E nós sabemos que muitas vezes, para nós amar a Deus, nós vamos precisar nos entregar todos os dias. Nós vamos precisar sair de nós mesmos. Nós vamos precisar, muitas vezes, ter que renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Então, não tenha medo de cuidar da casa do seu coração com amor. O maior remédio que pode curar o nosso coração é o amor. O amor, ele é a base, ele é o fundamento. É no amor que nós vamos experimentando Deus. E São Francisco de Sales, no Teótimo, no seu tratado sobre o amor de Deus, ele vai decorrendo e falando tudo isso. E a medida do amor é amar sem medida. Não tenha medo de amar. Não tenha medo de amar, porque isso cura o seu coração. Isso cura o seu coração de todo ódio. Isso cura o seu coração de todo rancor. Isso cura o seu coração de toda mágoa. Talvez você que está aqui está com o coração magoado, com o coração ferido. Ou você que nos acompanha, o seu coração hoje está doendo, porque você sofreu uma traição, porque você foi machucado, porque você passou por tantas realidades que feriu o seu coração. Amar é sempre o melhor remédio para curar o nosso coração. Não tratamos as feridas do nosso coração com ódio. Não tratamos as feridas do nosso coração com mágoa. Não tratamos as feridas do nosso coração com vingança. Tratamos o nosso coração com amor. Essa casa do nosso coração, esse fundamento que é o amor, precisa cuidar do nosso coração.
Então deixe que essa casa, porque hoje no Evangelho, Jesus ao voltar para casa com seus discípulos, todos nós somos discípulos do Senhor, e Ele sempre volta para a casa conosco. Mas se nós não deixarmos que Ele habite na casa do nosso coração, não terá como nós cuidarmos das outras casas, como por exemplo, a casa da sua moradia, onde você mora, o lugar que você reside, o lugar onde você dorme, acorda, o lugar onde tem pessoas com quem você convive. É preciso cuidar da casa da nossa moradia, onde nós vivemos. E aí nós podemos usar da sabedoria e da ciência de São Francisco de Sales, que nos ensinava também sobre a humildade. A humildade, o amor nos leva a ser humildes. E quem pratica a humildade também, consequentemente, vive o amor. Então, meu irmão e minha irmã, peça a Deus, nessa Santa Missa, a graça da humildade. Não deixe que o orgulho, a prepotência, a autossuficiência, o passar por cima das pessoas, não queira conquistar nada, fazendo as pessoas de degraus, não. E principalmente as pessoas da sua casa, é preciso viver a humildade dentro da nossa casa. Humus, pó, ser humilde. Santo Agostinho dizia que as virtudes batem à porta do coração de Deus, a humildade o abre. A pessoa humilde, ela mora dentro do coração de Deus. O humilde mora dentro do coração de Deus. Não tenha medo de ser humilde, não tenha medo de viver a humildade. O Senhor, Ele nos ajuda, e aqui eu não estou dizendo que nós temos que procurar humilhações, não é isso. Eu estou dizendo que lá dentro da sua casa, você esposo, seja humilde. Quando precisar ser, você esposa, seja humilde. Não trate o seu esposo com orgulho e prepotência. Esposo, não trate a sua esposa com orgulho e prepotência. Você sempre tem a razão, você nunca está errado. Gente, quem não reconhece os seus próprios erros não consegue viver a humildade. Reconheça quando você errar, como é bom ao errarmos, porque todo ser humano erra. Quem aqui nunca errou? Todos nós erramos, mas o maior problema está no erro. O maior problema está quando nós não o reconhecemos, porque aí nós não mudamos de vida, porque aí nós não vamos acertar, porque nós permanecemos no erro, e a falta de humildade é onde nós permanecemos no erro dentro da nossa casa com aqueles que nós amamos. Não fira as pessoas que você mais ama lá na sua casa por falta de humildade. Seja humilde, busque a humildade. Nós sabemos que não é fácil. Quando você estiver diante de uma situação na sua casa conflituosa, não tenha medo de dar o primeiro passo. Talvez os seus filhos não vão dar o primeiro passo, talvez a sua esposa não dará o primeiro passo, talvez o seu esposo não dará o primeiro passo, mas você é chamada a dar o primeiro passo. Seja humilde, dê o primeiro passo, porque quando nós damos o primeiro passo dentro da nossa casa para resolver os problemas que lá existem, o amor de Deus, Ele toma conta daquele ambiente e as coisas se transformam. As coisas se transformam. Mas aí você pode estar pensando agora nesse momento, você que está aqui no santuário, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, mas padre, é fácil falar porque o senhor não convive com as pessoas que estão lá dentro da minha casa, mas as pessoas que estão lá dentro da sua casa, pode ser que você não as escolheu no sentido dos filhos, os temperamentos, o jeito de ser. Agora o seu marido e a sua esposa, foi você quem escolheu. Então faça o possível e o impossível para amar, e vai precisar ser humilde. Quando você perceber que está como um vulcão para explodir e entrar em erupção, peça a graça da humildade. Eu não posso fazer isso, eu estou atrapalhando, estragando o meu matrimônio, eu não estou sendo exemplo para os meus filhos, porque se os filhos crescem vendo os pais discutindo, brigando, o que isso irá gerar no coração deles? Então a humildade, ela é essencial para nós vivermos dentro da nossa casa, porque onde há amor, precisa também haver humildade. E a casa do nosso trabalho. Nós precisamos cuidar da casa do nosso coração, nós precisamos cuidar da casa da nossa moradia, onde nós moramos, e nós precisamos cuidar da casa do nosso trabalho, porque
nós passamos um bom tempo no nosso trabalho. São muitas horas no nosso trabalho. E precisamos pedir a Deus que amemos o que estamos fazendo no nosso trabalho. Ame, procure viver o amor, procure também viver a humildade no seu trabalho. Porque nós passamos muito tempo nesse lugar. E São Francisco de Sales, ele nos ensina uma outra virtude. E essa nós podemos aplicar no nosso trabalho. Mansidão. Seja manso. Seja manso. Peça a Deus a graça de não ser uma pessoa brava, ignorante, estúpida, que passa por cima das pessoas. E aí eu sei que você já deve estar pensando, mas padre, no meu trabalho são as pessoas que passam por cima de mim. Mas seja manso e humilde de coração, porque os mansos e os humildes, eles conseguirão levar uma evangelização a essas pessoas. Nós não podemos ser como aqueles que estão nos maltratando, nós precisamos ser evangelho. Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus disse, seja manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Nós precisamos ser mansos e humildes de coração como nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos ensina a viver a humildade e a mansidão. São Francisco de Sales, a história dele mostra que ele era uma pessoa que tinha um temperamento muito forte, muito agressivo. Era um homem que era de um temperamento muito forte. Mas ele se colocou na presença do Senhor. E Deus foi transformando aquele homem. Então aquele homem que era muito bravo, que não tinha paciência com nada nem ninguém, não tinha paciência com nada nem ninguém, o Senhor foi trabalhando o coração dele. Então a casa do coração de São Francisco de Sales foi sendo transformada. Então se você precisa que o seu coração ele seja transformado e você seja mais humilde e mais manso, peça a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer cuidar do nosso coração. Ele quer cuidar lá da sua casa. Ele quer cuidar de onde você trabalha. Não tenha medo de dar o primeiro passo. Isso é muito importante na nossa vida. E ao viver o amor, meus irmãos e minhas irmãs, e aqui caminhando para o final, esse amor que nos leva a dar todo o nosso coração para o Senhor, toda a nossa mente, toda a nossa vontade. Esse amor, ele faz com que nós sejamos felizes. Não seja enganado por Satanás e pela mundaneidade. O que nos torna felizes de verdade é amar a Deus. Nos torna felizes, nos torna alegres. Que não quer dizer que você não terá problemas. Que não quer dizer que você não passará por dificuldades. Nós vamos ter muitos problemas, nós vamos ter muitas dificuldades, nós vamos passar por aflições. Mas um coração que ama, um coração que se derrama na presença do Senhor, um coração que busca ser humilde e manso como o do Senhor, Ele cuida, Ele trata. Ele cuida, Ele trata. Mas nós precisamos amar. Ame a Deus, ame. Não tenha medo de amar o Senhor, de entregar o seu coração totalmente para Ele. Entregar o coração totalmente para Deus não é só para padres, não é só para religiosos. Não, é para todo o povo de Deus. Todos nós somos chamados a amar com todo o nosso coração. A sua mente, os seus pensamentos. Se você percebe que os seus pensamentos ficam maquinando muitas coisas ruins, nesses tempos que nós vivemos, de pensamentos acelerados, ame o Senhor e deixe que Ele vá trabalhando a sua mente para que você pense coisas boas, para que você pense em Deus, para que você fale de Deus, para que você converse sobre Deus. A partir de hoje, fale mais de Deus, mas não fale mais somente de Deus, fale com Deus. Fale com Deus e de Deus. Era assim que vivia São Francisco de Sales, porque isso vai gerando no nosso coração amor. E como eu disse no início, aqui está um padre que vos fala, e eu falo sem nenhum orgulho, nem prepotência, que ama o Senhor. Desde o dia que eu encontrei nosso Senhor em 2004, a partir daquele dezembro de 2004, eu nunca mais fui a mesma pessoa, nunca mais.
O Senhor, Ele colocou no meu coração um amor tão forte por Ele, que eu nunca mais quis deixar esse amor. Eu não troco um segundo, depois que eu encontrei nosso Senhor Jesus Cristo, por todos os outros que eu vivi sem Ele. Eu não troco. Não troco um segundo, depois que eu encontrei Jesus, por todos os outros que eu vivi sem Ele, porque eu encontrei o verdadeiro amor, e o verdadeiro amor cura o nosso coração. E eu termino, gera santidade. Quer ser santo? Ame, cuide da casa do seu coração. Quer ser santo? Seja humilde na sua casa onde você mora. Quer ser santo? Viva a mansidão no seu trabalho, porque os mansos, eles vão herdar o reino dos céus. Não tenha medo de ser manso, você não precisa dar o troco, você não precisa revidar. Você pode ser manso e humilde de coração e evangelizar. Que o Senhor coloque no nosso coração, nessa Santa Missa, muito amor, muita humildade e muita mansidão, porque Ele nos quer santos, como São Francisco de Sales. E a medida do amor é amar sem medida. Não precisamos medir para amar. Ame e ame sempre, e ame com todo o seu coração. Ame com toda a sua alma, ame com toda a sua mente, ame com todas as suas forças. Isso é de fato ser de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.